Olá pessoal, tudo bem? Ela acabou de falar pra mim aqui, você fala boa noite muito alto, então vamos lá com calma. Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais uma live. Para, que ninguém sabe quem você é desse Ok, jeito, então. então boa noite galera, tudo bem? Estamos começando mais um bate-papo. Vamos discutir a relação? Falando sobre os desafios da fé cristã no dia a dia do casamento. Semana passada a gente falou aqui sobre o egoísmo, que é o grande vilão das relações. A gente impõe a nossa vontade e aí muitas vezes os casamentos ruem, vão à ruína, não é isso, Juliana? Ok. Ok. Então, hoje a gente vai continuar o nosso bate-papo aqui e eu queria falar um pouquinho hoje sobre a gente fazer um bate-papo aqui, Juliana, sobre o conceito de amor que sustenta o casamento. Essa semana passada nós falamos sobre o grande inimigo do casamento, que é o egoísmo. Hoje a gente vai falar sobre a grande base que sustenta, na verdade, o casamento, que é o amor. Mas a gente vive um problema sério em relação a essa palavra, porque talvez não haja na língua portuguesa uma palavra tão desgastada e que perdeu tanto significado como a palavra amor. As palavras elas mudam de significado ao longo dos anos. Então você tem, por exemplo, gato. Gato é aquele animalzinho, né? Essencialmente. Mas, por exemplo, principalmente no Rio de Janeiro, gato virou o gato net. Ah, Virou tá. Verdade. virou uma ligação clandestina. Então o camarada fez um gato na luz ali. Então veja só, de um animal virou uma ligação clandestina. Então a palavra muda de significado. Então amor é assim. Hoje em dia o camarada sai, vai lá para uma balada, aí de lá ele pega uma menina lá, vai para um motel, aí no outro dia fizemos amor. Né? Isso aí ninguém nem fala, né? Às vezes escrito a gente vê, É, mas, pois enfim, é. Mas de todo jeito é uma palavra, destituída do seu significado. a palavra que perdeu muito significado nos últimos anos, né? Principalmente talvez pela influência do cinema, da mídia, o amor, como as relações como são retratadas. Né? É uma coisa interessante. Não sei se você já percebeu isso, né? Você que gosta de filme romântico, né? Geralmente a mulher que gosta desse filminho, Água com Açúcar, sabe? Sandra Bullock, coisa desse tipo. Alguma coisa errada com Não, isso? nada. Muito bom. Eu gosto, inclusive, de filmes muito legais. Né? A proposta Sandra Bullock, legal. É mais filme romântico. Né? É, mas é interessante, não sei se você já viu isso, Juliana, que geralmente a maneira como o cinema retrata as relações são assim, os caras solteiros, as relações tipo informais, não Sem compromisso. sem compromisso, são as relações arrebatadoras, né? O cara vive feliz, é aquela paixão avassaladora e é mil maravilhas. E geralmente os casamentos, quando retratam um casal casado com filho, retrata o quê? O conflito. Retrata a infelicidade, a dificuldade. Então tem uma coisa E aí estranha a nisso gente aí, né? acaba torcendo para que ele ache uma outra, ou a Para ser mulher feliz. ache um outro cara também. Para ser feliz, né? Porque o conceito é que o amor verdadeiro, ele é um amor transgressor. Você precisa trair, você precisa Porque afinal o que importa é aquilo que você sente. Então se você não está sentindo mais exatamente, nada, nem um arrepio, nem exatamente. goosebumps, nem coração disparado, suor frio, então é porque Então, e não tá bom. é isso aí que eu gostaria de trazer hoje para o nosso bate-papo. É o que caracteriza realmente o amor verdadeiro, aquele amor duradouro, aquele amor que realmente a gente lê na palavra, que é o amor mesmo de Deus, que sustenta uma relação. Né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O que você falou aí
os filósofos vão dizer que é o amor platônico, né? Porque o conceito grego de amor, que é um conceito que a gente herdou na nossa cultura ocidental, é um conceito muito baseado no sentimento, naquele arrepio, na paixão, né? Mas o conceito bíblico de amor é diferente. O conceito bíblico de amor é o conceito herdado da cultura hebraica. E a cultura hebraica, se você lê na Bíblia, desde o início, lá do Antigo Testamento até o final da Bíblia, você vai ver que é um conceito baseado em aliança. É muito mais um conceito de amor pacto do que o amor sentimento. E aí a gente vai ver qual que é a diferença entre esses dois tipos de amor. Se eu vejo o amor como um conceito platônico, sentimental, ou se eu vejo o amor como um conceito de aliança, de compromisso. Qual que seria para você, assim, inicialmente, Juliana? Como que você vê a diferença entre esses dois tipos de amor? Para começar, assim, eu sei que tem diferenças claras, né? Eu acho que você acabou de explicar essa questão de... Talvez, em outras palavras, a gente possa dizer que o conceito platônico é mais coração e o conceito hebraico seja mais razão, vamos dizer assim. Mas a gente sabe que também não dá para escolher entre um e outro, né? Assim como na nossa relação com Deus. A gente tem conhecimento de Deus e isso leva ao amor, à devoção, à submissão. A gente não pode ter uma fé também só razão ou só coração. Mas a gente já sabe que quando alguma coisa, alguma relação é só coração, ela é muito volúvel, ela é instável, ela é dependente de circunstâncias. E uma coisa, quando é só razão, aí não interessa se está chovendo, se você está afim, se não está, aquilo vai continuar. Né? Isso serve para relação, para trabalho, para qualquer outra coisa. Mas como a gente está falando aqui do casamento, a gente não pode escolher entre um e outro. Né? Mas o fato é que hoje parece que por conta da distorção do conceito de amor, a sociedade tem optado mais pelo amor e por conceitos fluidos e relativos. Isso também está dentro de um contexto aí mais filosófico de que a gente está perdendo referências, a gente não tem mais nada que seja absoluto, a gente não tem verdade absoluta e tudo se baseia no meu sentimento, na minha percepção, por isso que vem essa ideia também de a minha verdade. Então, everything goes, como diria Rebecca McLaughlin, everything goes. Se a referência é o meu coração e a minha visão, tudo pode, tudo cabe, né? E o que interessa é só se aquilo vai me satisfazer ou não, ou se vai, né, se não vai prejudicar ninguém. Então, isso tudo está dentro do mesmo conceito. Então, o casamento dentro desse contexto é visto como aquilo que a gente falou também na semana passada, que tem que me fazer sentir bem, tem que me satisfazer, tem que estar de acordo com aquilo que eu sinto. E aí, por isso, acaba sendo muito mais frágil, mais vulnerável, mais volúvel e mais dependente das circunstâncias. A gente pode usar aí aquela velha comparação, né, que existe, e muita gente fala sobre isso, talvez não seja novidade para muita gente, né, mas que é a questão da diferença entre as palavras gregas que são traduzidas por amor. Né? Porque você vai, na língua grega, você vai ver, por exemplo, o eros, de onde vem a palavra erótico, que é traduzido por amor. Né? Esse tipo de amor é o amor que é o outro para mim. Então é o amor que vê a virtude da beleza, da atração. Então eu vejo alguém, eu vejo a beleza dessa pessoa e aquilo me atrai. Né? Isso vale não só com pessoas, mas com qualquer coisa. Né? Eu vejo um carro maravilhoso, bonito, aí nossa... E aí, de imediato, vem aquele sentimento eros, que é o desejo de possuir o belo, né? De possuir aquilo que é atraente. Pelo mérito dele mesmo, pelo que ele tem pelo outro. Si mesmo. Exatamente. Então, o que é belo atrai o outro, e aí o meu sentimento, o eros, é o de possuir o outro. Então eu vejo aquela mulher escultural e eu
tenho o sentimento, o desejo de possuir. Ou eu vejo até um animal, né? Eu vejo um animal belíssimo, assim, muito bonito. Eu quero isso para mim. E se perder a beleza, eu não quero mais. Exatamente. Por quê? Porque o amor está baseado na virtude da beleza, da capacidade do outro de atrair você. Então esse é o amor que muitas vezes a gente vê nos cinemas. Sim. Né? O amor da maquiagem, né? O amor do Photoshop, é o amor que cria, né? É o amor plástico, né? O amor que cria a beleza para que a beleza venha a gerar uma atração, uma sedução, e ela então, eu preciso possuir isso. Então muitas vezes o casamento ele acaba... Isso é importante no casamento, com certeza. Esse lado do sentimento, da beleza, da atração. A gente não está dizendo aqui que isso não é importante, mas definitivamente não é isso que vai sustentar o casamento. Porque isso varia e isso vai acabar. E vai acabar. Né? Vai despencar, eu diria. A lei da gravidade é implacável e tudo vai cair. Né? Um dia Cabelo. Tudo vai cair, tudo. Né? Você cria na sua imaginação aí todos eu só dei um exemplo mais simples. Exatamente. Então a lei da gravidade é implacável e essa beleza plástica exterior, ela vai um dia acabar. Então o casamento não pode se sustentar nesse tipo de amor, né? Embora ele tenha o seu papel e seja importante, né? na história. Mas existe o outro também, que é o filéu, né? A outra palavra grega, que é a palavra filéu, que tem a ver com o amor afetivo, que tem a ver com o amor do tempo. Né? Esse amor também é um amor muito importante, e a gente pode dizer que é o amor de uma mãe para um filho, ou de um pai para um filho. É um amor que é natural, no sentido de que, por exemplo, um amor do irmão. Né? Dois irmãos convivem juntos e eles vão naturalmente, afinidade, né? Pelo tempo, eles vão se amar. Né? A mãe naturalmente tem aquele amor pelo filho, pela convivência e tal. É um instinto é o relacionamento. Inclusive, você sabe, Juliano, a gente já falou sobre isso, que inclusive uma pessoa sequestrada pode criar um vínculo de afeto com um sequestrador. Isso é a síndrome de Estocolmo, né, que as pessoas falam. Então tem filmes até que falam sobre isso, como que a pessoa foi sequestrada, ficou muito tempo em cativeiro e ela acabou criando, pela convivência, um sentimento. Né? Pela necessidade que a gente tem de se relacionar. De se relacionar, exatamente. Então esse é o amor filéu, é o amor da convivência, né? Que surge da convivência e você cria afeição natural pelas pessoas com quem você convive. E existe o terceiro tipo de amor, que é o ágape, né? Que costuma se falar ágape, a palavra grega, que é o amor, na Bíblia, o amor de Deus. E qual é a diferença desse amor para o amor eros? É que o amor ágape, ou agape, acho que é agape, segundo o Tiago, né? Senão depois ele vai assistir e vai me dar uma bronca. Agape é o amor que não depende do outro, mas é o amor que depende daquele que ama. É o amor da decisão. Eu decido amar o outro não pela virtude do outro, não pelo que o outro tem de bom, não pela beleza do outro, mas porque eu decidi amá-lo. E esse é o amor de Deus por nós. Né? Deus nos ama. A Bíblia diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Romanos, Paulo fala isso lá. E aí a pergunta é como que esse amor ele precisa acontecer, ou ele acontece na dimensão do casamento. Porque, na verdade, eu acredito que todas as histórias de amor começam, em alguma medida, com um nível de atração. Na cultura ocidental, né? Sim, é verdade. Você foi bem falado. Na cultura oriental, muitas vezes, o casamento ainda é aquele arranjado desde pequeno. E funciona. Né? Funciona. Ele não pode dizer que está errado. E também não pode dizer que não tem eros ali. Exatamente. Né? Então, assim... Só que vem depois. Exatamente. A questão, nós começamos com eros
e vamos para o agape, às vezes. Precisamos evoluir para o agape. Né? A gente vai lá eles começam com essa decisão, o pacto, e eles vão para o eros depois, né? Ou para o filéu, enfim. Não está errado. A gente não pode ter aquele senso de superioridade cultural de achar que Exato. O nosso modelo é o certo, o deles está errado, certo? Porque eles vão olhar para o nosso e, além de tudo, eles têm a vantagem de olhar os resultados estatísticos. Como você quer dizer que o seu modelo ocidental é melhor se a maioria deles acaba em divórcio? Os nossos não, eles estão durando até acabar, né? O Jaime Kemp diria que o casamento deles é um casamento forno a lenha, o nosso casamento é um casamento micro-ondas, né? Então a gente tem que ligar lá, é o fogo da paixão instantâneo, o deles demora. Rápido. Né? E acaba rápido, deles é aquele calor que fica. Enfim, não quero entrar exatamente no mérito de qual é o certo e qual é o errado, porque eu acho que não há um certo e um errado. É apenas uma questão cultural. O fato é que nos dois modelos a gente tem a questão da importância do agape, que é a questão do compromisso. Sem isso, não vai sobreviver a relação. Não, né? A gente não precisa falar da importância do eros, porque todo mundo sabe, né? Exatamente. Que é aquilo que nos move enquanto seres humanos em direção ao outro. A gente não precisa estimular isso, porque isso é natural. Mas e Deus criou a beleza. Deus criou a beleza, Deus criou o prazer. Né? Você que é biólogo, eu não sei se procede, pode ser uma grande bobagem que eu estou falando, mas lembro de ter lido isso, de que o ser humano, os seres humanos, são os únicos animais que têm prazer na relação sexual. Que tem órgão específico para prazer. Isso, exatamente. Tem um órgão específico para o prazer. Os outros animais não têm isso, eles só têm o sexo enquanto procriação, né? Para procriar mesmo, eles não têm o elemento prazer. Então tudo isso mostra a importância do eros. Ok, já é claro para todo mundo. A questão é, e o agape, que é o que vai realmente sustentar o casamento? Né? Quero citar uma frase, quero ver o que você acha, Juliano, dessa frase. Me lembro de um livro do John Piper, um livro muito bom chamado Casamento Temporário, em que ele fala da questão da aliança, do compromisso. E ele diz uma coisa lá que é muito interessante, que o casamento geralmente começa com uma história de paixão, né? Aquele amor avassalador e tal. Então ele diz assim, olha, a paixão leva você a fazer os votos, o compromisso. Mas ao longo dos anos, são os votos que vão manter a paixão e vão manter o sentimento. Então, assim, no início, o sentimento na nossa cultura ocidental, né? O sentimento, a atração, aquilo que eu senti quando eu te vi a primeira vez, aquele cabelinho curtinho lá que me atraiu e tal. Hoje eu gosto só do longo mesmo, tá? Não corte não. Mas aquele cabelinho e tal, aí eu falei, nossa, essa aí é a minha, certo? Aí eu fui atrás. Essa atração me levou, então, a gente a fazer os votos. Só que ao longo dos anos, esse nível de atração ele diminui, mas o compromisso ele aumenta. E aí a gente tem que... Esse compromisso é o que vai sustentar essa relação no longo prazo. E a questão é, o que acontece quando a gente não tem esse nível de compreensão de que o casamento ele é sustentado pelo compromisso, pela aliança. Como é que funcionaria isso? Quais são os riscos? Essa questão do compromisso é muito importante, né? A gente sabe que na nossa sociedade a gente tem subterfúgios até legais para quando a gente não, por alguma razão, decide que não vai mais levar adiante um compromisso profissional, um compromisso de como é que chama? De parceria para dirigir uma empresa e também para o casamento, que é o subterfúgio do divórcio, né? Mas eu acho que a gente tem que tratar isso de forma diferente, por quê? Obviamente porque tem eros envolvido, porque tem a nossa responsabilidade de demonstrar o evangelho na nossa vida, e a aliança com Deus, com a gente, ela não é revogada de forma nenhuma. Então esse tem que ser o princípio. E aí, assim, eu sei que mesmo quando a gente começa a falar que tudo é relativo, isso depende da nossa vontade, depende da cultura, não sei o que e tal, a gente tem dentro da gente alguns absolutos. Então, algumas coisas, por exemplo, que eu falo para as meninas.
eu sei que vocês vão brigar, mas nunca, never, ever ultrapasse a barreira de, por exemplo, dar um tapa na cara. Gabriela fez isso uma vez na vida para nunca mais. Então, a gente mesmo cria barreiras intransponíveis nas nossas relações. Eu nunca vou chegar simplesmente e dar um soco na cara de um policial. Nunca vou levantar a voz para um juiz. A gente tem alguns absolutos dos quais a gente não abre mão no matter what. E a gente precisa disso. A gente precisa de limites para viver em sociedade. E a gente também precisa de limites para viver em família. A gente, aqui na nossa organização familiar, a gente tem vários absolutos que são inegociáveis. E aí essa palavra, né, de absoluto, inegociável, são palavras assim em desuso, né? Porque a gente sempre tem, a sociedade quer passar pra gente a imagem que a gente sempre tem como mudar, porque se a gente não tá feliz, a gente precisa ter como mudar. E aí, a implicação prática disso, se a gente não entra no casamento com essa coisa de inegociável, separação é indiscutível, inconcebível, aí a gente deixa uma ideiazinha lá no fundo do coração que serve como esse subterfúgio de se não der de jeito nenhum, eu tenho para onde recorrer. Não pode ter isso. Embora a gente saiba que tem situações extremas e que até biblicamente nos permitem considerar isso, a gente não pode colocar isso como vamos dizer assim, uma possibilidade que a gente pode vir a discutir. Então eu tenho amigas que me falavam assim, eu vou casar, mas enquanto ele estiver me fazendo feliz, ok, senão a gente separa, porque é simples, né? Melhor até, por exemplo, você não usar aliança, não mudar o nome, você não tem que mudar documento, né? Por quê? Isso são sinais de que em algum momento eu posso considerar essa possibilidade, né? Então, se a gente não tratar isso como absoluto, inegociável, quem foi aquele cara que falou que você já pensou em separar? Não, já pensei em matar minha mulher, mas não separar. É o Carson que falava isso. Então, é um absoluto. Para ele, separação é mais inconcebível do que chegar a esganar a mulher dele. Então, a gente deve tratar isso como dessa forma. E quais são os riscos envolvidos se a gente não tem? É isso, porque a gente sabe que vai ter crise. A gente sabe que tudo vai despencar. A gente sabe que no dia a dia as relações se desgastam. A gente sabe que com a convivência a gente conhece mais e quanto mais a gente conhece defeitos. A gente sabe que a gente vai ficando mais chato, que a gente vai ficando mais exigente, a gente fica mais velho, a gente fica mais restrito e apegado à nossa rotina, esse tipo de coisa. Então a gente sabe que isso tudo vem. Se a gente deixa a quebra da aliança como uma possibilidade, ela vai ser discutida e eventualmente vai acabar acontecendo. Mas se a gente não deixa, meu amigo, vamos fazer o que precisar. Hoje as pessoas já fazem o acordo pré-nupcial, né? Já tem as condições para separar, né? As condições já, vamos fazer um acordo aqui para se não der certo, a gente já tem o acordo aqui. Então, quer dizer, o que você está falando é que no conceito bíblico de aliança, o casamento é como aquela coisa, né, de você precisa explodir as pontes que ficaram para trás. Burn the ships. Burn the ships. Né? Você tem que explodir aquelas pontes que ficaram atrás, porque você não vai ter um caminho de volta. Você não tem um caminho de volta. Eu gosto do Stephen Kenneth, né, que era um colunista que escrevia na Veja, e ele fala muito sobre essa coisa do compromisso. Né? Ele fala que a aliança do casamento, ela simboliza, né, a aliança é um anel mesmo, ela simboliza uma decisão. É como se eu estivesse no casamento olhando para você e dizendo assim, olha, Juliana, eu sei que daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, em algum momento no futuro, eu vou me deparar com mulheres mais bonitas, mais inteligentes, mais simpáticas, mais atraentes do que você. Aparentemente menos problemáticas. Aparentemente menos problemáticas. Eu sei que o destino vai me colocar frente a frente com essas pessoas. Mas essa aliança significa que eu, de antemão, hoje, eu já estou tomando a decisão de abrir mão, não só dos meus relacionamentos, as minhas possibilidades de hoje, mas do futuro. Então eu já estou abrindo mão dessas possibilidades no futuro que vão aparecer certamente
em prol dessa aliança, desse relacionamento que eu tenho com você. Então é esse tipo de postura que sustenta. E ele fala uma coisa interessante, né? Olha, a gente muda com o tempo, é o que a gente falou no primeiro bate-papo, né? A gente muda com certeza. E ele fala assim, né? Eu, por exemplo, já me divorciei 5 vezes. E já casei de novo 5 vezes. A diferença é que eu me divorciei e casei 5 vezes com a mesma mulher. Porque o que eu sou hoje não é mais o que eu era, né? Então essa coisa de você enfrentar a crise e sem a perspectiva da ruptura. Ó, isso não é uma possibilidade. Dentro das cartas não tem essa possibilidade. Essa possibilidade não está presente aqui, né? Essa ruptura. Quando a Bíblia fala do adultério, a gravidade do adultério é porque o adultério é uma ruptura. Na verdade, quando acontece a separação depois de um adultério, é porque ela já aconteceu antes. Né? O adultério foi o rompimento, não foi o divórcio. O que rompeu o casamento foi o adultério. Foi quando você rompeu a sua relação. Então, esse é o único, a única situação justificável que Jesus apresenta para o divórcio, porque já foi uma ruptura, né, da relação. Então, gente, essa questão da aliança é muito séria. A gente precisa realmente, como cristãos, a gente precisa pensar se o nosso casamento ele é mais hollywoodiano ou ele é mais bíblico. Ele visa aquela felicidade sentimental, perene, permanente, que não existe, ou ele visa uma aliança, a construção de algo mais. O que seria esse algo mais? Eu fico pensando, por exemplo, na questão dos filhos. Até hoje não vi ninguém, nunca vi uma mãe chegar e dizer assim, não, eu cansei do meu filho. Meu filho é problemático, olha, o filho do vizinho, ele é muito mais esperto, mais bonitinho, mais obediente. Então, quer saber, vamos trocar? Eu nunca vi nenhuma mãe querer trocar o filho dele pelo filho da outra mãe, porque o filho da outra mãe é mais comportado. Eu nunca vi nenhuma mãe abandonar o seu filho, quer dizer, existem, né, casos. Existem casos, certo? Mas assim, é muito difícil. Né? Você concorda comigo? Você está entendendo o conceito. Né? Porque a gente vê o filho como parte da gente. Mesmo com todos os problemas, a gente continua a conviver com ele. E olha que a gente nem escolheu. Exatamente. Mas com o marido, com a esposa, é diferente. A gente parece que é mais frágil, né? Então a gente sempre tem essa possibilidade do escape, de sair da relação. Que a gente não vê isso com uma relação com um filho. Então a gente deveria. E é engraçado que a Bíblia diz que serão os dois uma só carne. Ele não está falando a mãe, o pai e o filho. Ele está falando a mãe e o pai. Né? É a mãe e o pai, é o marido e a mulher que é uma só carne. Não é a mãe e a filha. Não é o pai e o filho. Né? É a mulher e o marido. Então, isso é um conceito extremamente importante para a gente entender. Eu queria ler uma passagem bíblica, então, que fala sobre isso. Juliano, você quer acrescentar alguma coisa nesse sentido aí? Dessa importância do conceito de aliança? Não, a gente pode ler o texto e a gente falar mais questões práticas. Tá. Né? Eu queria então ler apenas essa passagem bíblica quando Paulo fala da relação conjugal na verdade, como uma resposta à nossa relação com Cristo. Então, uma vez que você assumiu a fé cristã, é assim que você deve viver o casamento. É uma consequência. E ele diz assim, sujeitem-se, Efésios capítulo 5, versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Por temor a Cristo. Aí ele fala das esposas e fala dos maridos. As esposas, ele diz, esposas, sujeites cada um a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Perceba a relação de comparação entre marido e mulher, Cristo e igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja, falando de Jesus. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Passagem polêmica, não vou entrar aqui nos detalhes disso aqui agora, mas eu quero pegar o espírito geral da passagem. Versículo 25 vai dizer, maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja.
Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo, pois o homem que ama sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros de seu corpo. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. E os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra, e aqui é a parte mais importante, ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Isso é uma passagem muito rica, né? Muita coisa aqui, a gente não vai fazer um sermão, uma exposição, isso é um bate-papo realmente, mas o espírito geral da passagem mostra essa relação, essa comparação, melhor dizendo, que existe entre a relação de Cristo e a sua igreja e a relação marido e mulher. E o conceito base aqui, gente, é realmente esse amor, esse tipo de amor que nós estamos falando desde o início, que é um amor aliança, é o amor pacto. O amor de Cristo pela sua igreja, como a gente já falou, ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, ele se entregou por nós. O amor de Cristo por nós não é um amor que ele viu lá, nossa, ó, aquele ali merece ser amado. Aquele ali é bom. Ou aquela igreja ali é boa, eu vou amar. Não, pelo contrário. O que veio primeiro não foi o valor, foi o amor. Né? A gente é valorizado porque foi amado. A gente não é amado porque é valorizado. Então o amor confere valor. O amor não deriva do valor, ele confere valor. Então é essa a diferença entre o amor platônico e o amor agape, né? O amor compromisso, o amor da aliança. Cristo nos amou, nós pecadores, e a partir daí ele nos transforma por esse amor. E esse tipo de amor, ele não depende das nossas falhas, dos nossos... Ainda bem, né? Ainda bem, né? Ele nos conhece plenamente e nos ama totalmente, o que já é uma coisa absurda, porque se as pessoas nos conhecessem verdadeiramente por trás dessa câmera, como nós somos, a pergunta é, será que nos amariam? E Jesus nos ama dessa maneira. Então essa é a relação que Paulo coloca como a relação padrão, o paradigma do casamento. É essa relação de Cristo com a sua igreja. Então, da mesma maneira que Cristo amou a igreja dessa maneira, nós devemos nos amar. Eu devo amar você dessa forma. É o sacrifício, é a entrega, é o desejo de ver o outro crescer e não apenas ter o outro como o meio do meu crescimento. É esse tipo de amor, o amor aliança, o amor permanente, o amor perene, né? O amor no Antigo Testamento, a gente estava conversando aqui antes, aquelas passagens lá do Antigo Testamento que mostram o povo de Israel correndo atrás de outros deuses, né? E tem a passagem lá de Jeremias. Como é que diz mesmo, Juliano, lá em Jeremias 2? Você estava falando para mim essa passagem? Como era Jeremias 2, como o próprio Deus se espanta, né? E fala para os céus e terra, fiquem abismados com essa situação, porque olha só, os outros povos aqui em volta, eles nunca abandonaram, nunca trocaram de deuses. E eles nem deuses são. Mas o meu povo abandonou a fonte da água viva e resolveu trocar por outros deuses, né, de barro, de pedra e tal. E se a gente for ler Isaías, Jeremias, Juízes, é um vai e vem sem fim do povo, né, a própria história de Oséias, né, do povo, a perfeita ilustração do desejo do povo de escapar da aliança. A própria história da aliança mesmo, né? No simbolismo da aliança de Deus com o povo, ele mesmo passou lá pelo caminho, porque ele sabia que a gente e a história frequentemente
transgredir, se afastar, trair. E a história de um Deus desistiu. que não abandona, né? Que não desiste. Se você ler realmente a Bíblia seguidamente, o Antigo Testamento principalmente, você fica impressionado com esse Deus que não desiste desse povo. Por amor do seu nome. Quer dizer, não é simplesmente porque agora ele se iludiu, porque o povo ficou bonzinho e voltou a palavra. Não. É por amor do seu Ele nome. não Eu desiste. falei, não vou mudar. Exatamente. Acabou. Então, assim, gente, caminhando para as implicações práticas dessa questão, como que isso faz diferença no dia a dia da relação, da segurança? Né, como que isso seria importante, por exemplo, para os filhos? Os filhos aprenderem. Né? Hoje em dia, a gente ignora muitas vezes como que as nossas atitudes elas formam o caráter dos nossos filhos. Né? Muitas vezes os nossos filhos eles não têm muita firmeza porque eles vêm o tempo todo aquela coisa, será que o pai vai sair de casa? Será que a mãe vai sair? Será que vai acabar? E eles vivem com esse medo, esse casamento pode acabar a qualquer momento. Ou será que eles têm a segurança de que não, a gente briga, mas a gente resolve. A gente pede perdão, a gente se reconcilia, a gente continua junto. Vocês podem ter certeza que a gente vai continuar junto. Né? Isso é importante na dimensão dos filhos. Né? Então, porque eu estava pensando aqui que a gente tem histórias diferentes nesse sentido, né? A forma como a gente foi criado, o ambiente em que a gente foi criado. Você foi criado num ambiente seguro e eu fui criado num ambiente assim, de um casamento que nunca se desfez, mas virava e mexia, a gente tinha esse medo da ruptura. Né? E a gente sabe como isso fez diferença pra gente, porque você principalmente já veio pro casamento com essa ideia de que isso é indiscutível. Ponto, é pra sempre, acabou. E embora eu tenha tido uma experiência diferente, o meu desejo era não reproduzir a mesma história e a minha disposição era de que fosse pra sempre também. Da mesma forma, a gente vai olhar para os nossos filhos e vai projetar isso no futuro. O que a gente está criando neles? É a segurança e qual é a visão de relacionamento conjugal que a gente está construindo no coração deles para que eles venham a formar suas próprias famílias no futuro. Né? E esse é o ambiente mais seguro para crescer. E se você for olhar a estatística também, tem estudos disso nos Estados Unidos a rodo, mostrando que uma relação equilibrada e segura de pai e mãe é um ambiente mais propício para criar os filhos. Sim. Né? Em que a gente vai ter menos riscos de depressão, de suicídio, de ir para marginalidade, para tudo que a gente possa imaginar. Não é à toa. Inclusive desempenho acadêmico, profissional. Tudo isso. Tudo está relacionado com essa segurança, com esse pacto. Exatamente. Né? E é aquilo que a gente está transmitindo para eles, para que eles construam as famílias deles no futuro. Né? O que a gente está transmitindo? A gente transmite no dia a dia, a gente não transmite simplesmente abrindo a palavra, se eles vão olhar para a palavra e vão olhar para a nossa vida e vão ver que é diferente. E muito mais do que isso, às vezes a gente esquece dessa responsabilidade que a gente tem, né? A gente sabe teoricamente que o nosso casamento tem que refletir o relacionamento de Cristo com a igreja, o relacionamento de Deus com Cristo para o mundo, mas inicialmente e primordialmente para os nossos filhos. A gente está apresentando Deus para os nossos filhos através da nossa relação. Então, se a gente tem uma relação equilibrada, uma relação de aliança, de pacto, que independe de qualquer coisa, é isso que a gente está falando para eles. O nosso Deus é um Deus de palavra, é um Deus que não volta atrás, é um Deus que não vai abandonar, e é um Deus que vai criar um relacionamento com você também, não importa se é criança, se é adolescente, se é adulto, e que é um relacionamento que vai ser criado com você também, de pacto, não vai te abandonar. E ele espera essa renovação de compromisso com ele todo dia. A própria também. relação que a gente tem com a igreja. Né? Sim. Porque se a gente veja como que a relação conjugal afeta inclusive a visão que a gente tem da igreja. Né? Porque se a gente não tem essa visão do casados para sempre, essa visão do, é aliança, a gente a qualquer coisa, deu um problema na igreja, pula fora. Né? Deu uma coisa que a gente não concorda na igreja, não, a gente procura outra. Né? Porque a gente não vê a igreja como esse grupo de aliança, de compromisso. Né? Então, assim, essas são algumas implicações práticas. Eu também dou aqui uma palavra importante sobre essa questão da fidelidade. Né? Muitas vezes você não precisa arrumar uma amante necessariamente
para atrair a sua esposa. Né? Hoje o perigo da pornografia é terrível, terrível. Existem estatísticas mostrando que uma porcentagem absurda dos homens hoje eles são viciados em pornografia, e hoje com internet, antes você tinha que sair para uma loja comprar uma revista, ou você tinha que ir numa locadora lá, se expor, alugar um filme. Hoje não, hoje tudo é na internet, é no secreto do seu quarto. E aí, gente, é que muitas vezes a traição acontece, é uma traição virtual. Então isso é muito perigoso. Falo a palavra que eu dou principalmente aos homens, porque é um problema mais frequente entre os homens, essa questão da pornografia que vai gerando, vai minando essa aliança do casamento. Mas existiriam outras formas também. Vamos colocar os filhos de novo nessa perspectiva? Como que a gente vai lidar com os nossos filhos se eles vierem a ter esses problemas, se nós mesmos não lidamos com eles? É verdade. Então a gente também está ensinando que... Exatamente. Realmente, não consigo, então você também não vai conseguir, vamos viver assim. Não é bem isso que a palavra nos ensina, né? Enfim, essa é uma palavra, gente, que a gente está dando para vocês. Eu sei que é uma palavra assim séria e, enfim, tirando as brincadeiras aqui, mas é realmente uma coisa importantíssima que a gente entenda que da mesma forma que o egoísmo é o maior vilão dos casamentos, da relação conjugal, da mesma maneira o amor verdadeiro, esse amor agape, esse amor de Deus, esse amor que não depende do valor do outro, mas que confere valor ao outro, esse é o amor isso é o que está na base do casamento, né? Pensando naquela parábola de Jesus da casa construída na rocha e na areia. Por fora as duas casas eram iguais, mas a diferença estava na base, naquilo que não se vê, nos alicerces da casa. Então a pergunta é: qual você tem esse amor no seu alicerce, o amor de Cristo, o amor de Deus refletido em você em direção ao outro, né? Esse amor agape, o amor verdadeiro. Deixa eu acrescentar uma coisa aqui também, porque tudo bem, a gente está falando aqui de alicerce, de base, de conceito fundamental e tudo, mas isso precisa ser transformado numa relação de realização em que o Eros ainda existe. Claro. E que a gente cultive, porque não é simplesmente a gente dizer, tudo bem, a gente não vai se separar nunca, mas aí vive aquela relação. Exatamente, que a gente falou no primeiro bate-papo. Eu aqui, você ali, eu não me preocupo com a sua vida, você não se preocupa comigo. Até por uma questão financeira, porque se a gente se separar, fica tudo mais complicado. E aí a gente pensa muito no plano B como uma decisão prática, mas que tem implicações que a gente não está a fim de lidar. Mas até porque isso também não é o amor. O amor agape também não é isso. Né? Mas então a gente precisa avançar não um pouco na reflexão. Não é só não ter a ruptura. Exatamente, do que esse conceito de que não vai haver ruptura se transforma num casamento realizado. Porque também não adianta só, né, assinei o papel, não vou, mas... Eu quase que estou quebrando a aliança se eu não trabalhar para que isso seja frutífero e realizador para o outro. Né? Então, da mesma forma que a gente estava falando também daquela questão do egoísmo, de novo, a gente só consegue manter o compromisso de aliança se a gente se aproxima do Senhor, se a gente vive na dependência do Senhor e se a gente coloca o nosso coração nas mãos do Senhor, porque aí a gente fala, tudo bem, eu não vou embora, mas o Senhor tem que mudar meu coração, o Senhor tem que abrir os meus olhos para eu começar a enxergar de novo aquilo, tudo de bom que eu enxerguei antes. O Senhor tem que abrir os meus olhos para enxergar a realidade do que vai ser para os meus filhos, eu sair ou não. O Senhor tem que mudar o meu coração para que eu esteja mais disposta a servir, a me submeter, a abrir mão dos meus sonhos, a abrir mão daquilo que me faz ser eu mesma às vezes, né? E trabalhar no egoísmo. E aí a coisa pode funcionar, porque não pode ser simplesmente um compromisso burocrático. A gente tem que submeter a relação. E é aquele negócio, ele não é meu inimigo, então, não sei se, né, eu lembro também daquela história
daquele casamento que tem no quarto de guerra. A mulher, em determinado momento, entendeu que o marido não era o inimigo, embora ele estivesse vulnerável também à traição e tal, e ela colocou aquilo diante do Senhor. E, Senhor, muda o que precisa em mim, me dá a graça, me dá a misericórdia, me ajuda a ser uma esposa amorosa, que ele mesmo o Senhor vai trabalhar no coração dele, e ele mesmo vai desistir daquilo e vai ser mais firme na aliança que a gente tem, né? Então é uma batalha contra os inimigos que estão ao nosso redor, não um contra o outro, e que tem que ser sempre colocada diante de Deus, porque a gente não tem condição de, por nós mesmos, amar. Depois eu acho que vale a pena você que está assistindo a gente meditar realmente com calma, palavra por palavra, fazer um estudo realmente indutivo, pessoal. Você, como casal, o marido e a mulher juntos que estão aí escutando, em Efésios 5, de 22 a 33, e ver aqui como que isso se aplica na nossa relação. Nisso, e coloca diante de Coloca Deus. os pontos, circula realmente, porque o alvo realmente, como você está dizendo, Juliana, o alvo não é não separar. Isso não pode ser o nosso alvo. Eu vou casar, e o meu objetivo é não divorciar. Não, não é isso. A gente não pode ter um objetivo. Isso é o mínimo, né? Isso aqui é o básico. É o meio. Né? É uma contingência, é uma coisa necessária. É uma condição. Mas, na verdade, o objetivo é maior. Né? É o que está aqui, ilustrar a união entre Cristo e a igreja. Como o meu casamento ilustra a relação entre Cristo e a igreja. Como que eu estou vivendo essa dimensão de lutar contra o egoísmo, de entregar-me pela minha esposa e ela viver a minha vida, como diz aqui, né? O homem deve amar a esposa como a si mesmo e a esposa deve respeitar o marido. Como é que a gente está vivendo isso na prática? De agir com graça e saber que a gente tem as mesmas Exatamente. dificuldades. Como que esse amor, agape, essa aliança, ela se manifesta no dia a dia ali da relação, nas escolhas que se fazem, no serviço de um ao outro. Enfim, isso é um dever de casa que vocês como casal precisam fazer. A gente está aqui dando a dica. Precisa, né? No mínimo, discutir. E quando eu falo vocês, não são só vocês, nós também. Né? Isso é uma coisa que a gente precisa fazer todo dia, discutir a relação, basicamente em relação a essa questão do amor agape. Tá bom? Queria fazer uma oração para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje. E na quinta-feira que vem a gente está de volta com mais um bate-papo. Quinta-feira que vem eu vou estar convidando um casal para estar gravando com a gente o bate-papo. E a gente vai estar falando aqui a 4, trocando experiências também com outro casal, que a gente vai ainda pensar direitinho aqui e escolher. Se você tiver interesse de participar, manda uma mensagem para mim que a gente pode também articular isso aí, tá bom? Vamos fazer uma oração então para a gente encerrar? Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse tempo aqui, mais uma quinta-feira, que a gente pode discutir a relação, à luz da Escritura, hoje falando aqui sobre a questão do amor, o amor verdadeiro, que é a base, o alicerce do casamento. Nós reconhecemos que muitas vezes somos falhos em relação a isso, não nos atentamos, Pai, que o nosso casamento é uma vitrine. É uma vitrine não apenas para os nossos filhos, para a nossa família maior, para os nossos amigos ou para a igreja, mas é uma vitrine para o mundo. Porque à medida que as pessoas olham para o nosso casamento, elas vão entender ou não entender o que é o Evangelho. E nós te pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a ter essa compreensão de que existe uma grande responsabilidade, Pai, na nossa relação. Que o Senhor, que criou a instituição do casamento, não deseja que nós vivamos uma vida burocrática, apenas funcional, com brigas todo dia, não. O Senhor quer que a gente experimente, Pai, a beleza que há nesse amor verdadeiro, genuíno, o amor de Jesus. Por isso nos ajuda, Pai, no nosso casamento, no dia a dia, a superar, Pai, os desentendimentos, a nossa carne, o egoísmo, e a viver esse amor de fato. E através dele, Pai, que o nosso casamento pregue ao mundo o amor de Cristo pela sua igreja. Essa é a oração que nós fazemos, por amor do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Pessoal, boa noite. Fiquem com Deus aí. Bye. E eu falando alto e Juliana, bye. É assim que funciona aqui em casa. Eu falo alto e ela fala baixinho. E tamo junto. Um abraço. Até a próxima.